Oi, Dudinha. Boa noite, meu amor. Como é que você tá? Coisa boa lhe ver aqui. Eu também te amo muito. Tudo certinho com você? Ai, Duda, nem fale. Como faz falta, né? Esses abraços. Eu queria também, viu? De verdade. Oi, Fábio. Boa noite. Seja bem-vindo. Oi, José Carlos, nosso palestrante da noite. Seja bem-vindo. Vou convidar você. Olha, já me mandou o convite. Vamos aqui receber com muita alegria o nosso querido amigo José Carlos Monteiro. Tá me Olá! ouvindo? Oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, em paz. Que bom. Feliz por estar participando aí no Lado de Silas com essa live e contigo também. É a Trabalhar primeira sempre vez. bom, né, Zé? Então, com certeza, com Uma alegria certeza. para a gente também estar recebendo você mais uma vez aqui na nossa noite. E tenho certeza que você vai trazer grandes e importantes reflexões para a gente e com um tema fantástico, né? Com certeza, muita necessidade de termos esse bom ânimo, né, nos dias Com certeza. atuais, para que a gente possa cada vez mais acreditando aí com fé, coragem, né, a gente conseguir vencer as nossas lutas diárias, que são tantas, mas São que a gente vai tantas. conseguir. É, mas com Eu acho que certeza a gente. poucas vezes a gente precisou tanto manter o bom ânimo, né? Num momento tão difícil. É verdade. Mas a gente consegue, né? Com Com certeza a gente certeza. consegue. Nós Com temos essa. a receita passo a passo, né? A É doutrina verdade. espírita traz para a gente tudo que a gente precisa para podermos sair vitoriosos de qualquer luta. Realmente. Ela nos dá um suporte enorme, né? Uma ferramenta grande para a gente poder, a cada dia, a cada obstáculo, a gente conseguir vencer. Isso é que é importante. Com certeza. Nosso querido presidente Estevão acabou de chegar. Bem-vindo, Estevão. Beijo grande. Um grande Muito bom abraço, estar aqui Esteu. hoje mais uma vez, né? Semana passada era para ter sido eu tive um problema e aí Estevão me substituiu. E aí, graças a Deus, deu tudo certinho. Bom, mas Que nós já bom. estamos aqui, né? 19h50. Eu sei que você tem muito que contribuir com a gente, tem muito que trazer para nossas reflexões. Então, eu sei o pessoal vai chegando devagarzinho. Nós vamos. Você já fez live conosco, já conhece, né, o formato das nossas lives. Eu vou fazer a Certo. prece inicial e aí passo para você. Você faz dá as suas boas-vindas, as suas considerações iniciais, e aí você tem até às 19, não, até às 20h50 para expor. E aí, no final, você faz a prece e encerra o nosso trabalho. Tá ok. Tá Tá bom? ótimo. Você quer que Tá eu lhe bom. avise quando estiver chegando perto do horário final ou não precisa? É bom dar um avisozinho, né? Tem um relógio pequenininho aqui, mas é sempre bom fazer um sinal. Pronto. E de 5 minutinhos repente a gente. antes, eu lhe digo, Zé Carlos, estamos faltando 5 minutinhos. Ok, que Tá bom? ótimo. Tá Então vamos ótimo. fechar os nossos olhos, vamos buscar a imagem meiga do nosso Mestre Jesus, vamos acalmar o nosso coração, a nossa mente, respirar com mais suavidade e vamos conversar com o nosso Mestre, dizendo assim: Jesus amigo, Mestre misericordioso, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome e nos colocamos de joelho e em espíritos diante de vós para te agradecer. Te agradecer, Senhor,
por cada bênção recebida ao longo da nossa existência. Te agradecer pela assistência dos amigos da luz, que estão sempre nos amparando, nos confortando, nos fortalecendo, nos abraçando em silêncio, sem julgar as nossas atitudes, os nossos equívocos, mas ao contrário, assim como o tema que o nosso irmão trará na noite de hoje, os nossos amigos do plano espiritual estão sempre a nos encher de bom ânimo, para que possamos ter todas as condições necessárias para passarmos por cada dificuldade que cruzar o nosso caminho. Porque aqui estamos para isso, para superar a nós mesmos, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. E contamos para isso, Jesus, com a tua misericórdia, com o teu amparo, com o teu amor, com o amparo também de todos os nossos amigos e irmãos do plano espiritual que nos assistem e nos protegem. Te peço, Senhor, que nesse momento em que unimos os nossos pensamentos em um único propósito, o propósito de termos o ambiente preciso para o trabalho da noite de hoje, rogamos a vós que as benesses que o alto derramar sobre nós se estenda por todo o nosso orbe, todo o nosso planeta, atingindo cada coração sofredor, encarnado ou desencarnado. As famílias que estão vendo entes queridos partindo e todos os nossos amigos que estão partindo, retornando à pátria espiritual, que guardem a paz e a confiança em seus corações. Permanece conosco, Jesus. Abençoa-nos, intui o nosso irmão para que ele traga exatamente a palavra que precisamos ouvir na noite de hoje. Sobre as tuas bênçãos, a bênção do Pai, de Silas e de todos os trabalhadores do plano espiritual. Damos graças por mais essa noite e rogamos a permissão para iniciar os nossos trabalhos sob as tuas bênçãos. Que assim seja. Pronto, meu amigo, agora é com você. Oh, Seja bem, mais uma vez bem-vindo. ok, obrigado e agradeço esse convite, né, de trabalho que realmente nos traz grande alegria em estar colaborando em levar a todos que nos escutam, que nos veem, esperança, consolação, aumentar a fé, aumentar a confiança nas promessas do Cristo que foram trazidas pelo seu Evangelho, pela sua Boa Nova. E hoje, como a gente conversou, o tema é o bom ânimo, tão necessário no dia de hoje, tão realmente requisitado que a gente tenha esse bom ânimo, que a gente acredite mais, que a gente consiga, então, a nossa caminhada, né? E buscando esse bom ânimo, nada melhor do que procurar a leitura de Paulo, no capítulo 15, 16, onde nós encontramos Jesus na última ceia, né? Naquela chamada Santa Ceia, já se despedindo dos seus discípulos e já passando ensinamentos para eles, dizendo como seria a caminhada deles após a sua partida. Embora muitos deles não tivessem compreendido que ali Jesus estava uma despedida, que estava ali ensinando-os que daqui para frente, daquele momento em diante, seria com eles. Eles queriam divulgar a Boa Nova. Eles queriam levar essas palavras, né, consoladoras, essas palavras de esperança, iam mostrar tudo aquilo que era possível naquele tempo, a compreensão devido à maturidade espiritual da humanidade da época. Mas que grandes ensinamentos que ele tinha deixado, que ele tinha passado para esses discípulos e que agora era com eles. Mas ele prevenia aqueles discípulos que não era fácil, como não é fácil hoje em dia. Então, Jesus, a gente tem um texto que ele se referiu aos seus discípulos dizendo: tenho-vos dito isso, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João, capítulo 16,
versículos 33. Então ele não se cansava de falar. E passou aqueles momentos todo, aquela depois daquela ceia, várias horas alertando, explicando, falando que eles sempre seguissem adiante, que cumprissem tudo aquilo que ele tinha passado e que ele estava como que determinando, digamos assim, por falta de uma outra palavra, que eles levassem essa boa nova. Mas esse alerta é importante até para os dias de hoje, que nós devemos seguir a nossa vida também sabendo que nós teremos aflições, que nós teremos tribulações, como diz alguns textos de Evangelho, depende daquilo que você está lendo. Então, essas tribulações, essas aflições, nós a temos hoje também. E nós temos toda a vida que nós encontramos as nossas próprias dificuldades inerentes ao nosso estado espiritual, né? Que nós vemos nessa caminhada evolutiva, sempre evoluindo, ninguém deixa de evoluir, pode estacionar um pouquinho numa existência, na encarnação, mas até esse estacionar, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente percebe que foi um tempo perdido. E a gente se compromete a novamente não deixar ficar sem fazer nada, ficar ali parado, estacionado. Aí eu digo, a gente evolui porque reconhece isso. Então, numa próxima, a gente vai querer fazer mais. Né? Embora muitos hoje digam assim, não, eu vou deixar para a próxima encarnação, porque na próxima aí eu vou fazer tudo. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, né, participar de campanha do quilo, eu vou participar de visita de hospital, eu vou dar passe, eu vou trabalhar na casa espírita, eu vou fazer muitas coisas na próxima encarnação. Mas será que a gente vai ter essa condição de fazer na próxima encarnação? Como que nós vamos chegar lá? Né? Como será, né, o nosso estado quando chegar lá? Por isso que é melhor fazer agora. Né? Eu tinha um amigo que dizia assim, poxa, eu gosto muito de ler esses livros em que fala daqueles grupos de espíritas que vêm ajudar aqui na Terra. Então, quando eu desencarnar, que estiver lá, eu vou me inserir num grupo desses e vou ajudar, né, as pessoas que estão aqui passando por dificuldades. Aí eu pergunto, e por que você não faz hoje? Vai deixar só para quando desencarnar? Então tem Exato. que fazer hoje, é o agora, né? O importante é o agora. Então a gente não pode ficar conjecturando para a gente poder fazer o depois. E Cristo alertou os seus discípulos. E tanto é que a gente pegando a história de cada um, a gente vê que não foi fácil. Quantas dificuldades eles tiveram, né? Quantos foram perseguidos, né? E a gente vê como eles desencarnaram. Aí eu achei interessante no livro Boa Nova, que tive a oportunidade no final, eu vou ler um trechinho da história de Bartolomeu. Né? Bartolomeu, um discípulo muito próximo de Jesus, estava ali sempre com ele, e eu estava lendo a biografia dele, a história dele, então fiquei assim chocado quando no final disse que Bartolomeu ele foi preso e foi realmente uma morte muito triste, né? Que foi esfolado vivo e depois decapitado. Depois de morto ainda decapitado. Então a gente vê que não foi fácil. A gente vê o próprio Pedro também, que morreu crucificado, mas de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado igual a Jesus, ele pediu para ser de... Então a gente vê as histórias, a gente vê ao longo, né, da história, desde a vinda do Cristo, as dificuldades que tem. Então alguém diz assim, não, mas é porque nós estamos no mundo de prova e expiações. Então a gente estando no mundo de prova e expiações, nós estamos aqui para sofrer. Então a gente vê que a doutrina espírita ela nos esclarece de que é de acordo, né, com a nossa trajetória. Então se nós estamos aqui é porque é o local ideal para que a gente possa progredir, se reeducar, para que a gente possa reparar os nossos erros, para que a gente possa aprender mais e seguir na nossa caminhada. Não é que a gente veio para cá de graça. Se a gente está aqui, é por merecimento. E eu digo até acréscimo de misericórdia divina. Porque a gente vê, né, essa humanidade que tem hoje, quantas violências, quantos crimes, quantas coisas acontecendo, então, e começamos a comparar, poxa, mas tanta gente boa e também tanta gente má, como é que pode isso? Todo mundo igual nesse planeta? Lógico, é como na família. Sempre tem alguém que destoa um pouquinho. Mas como uma família de 5, 6 e tem um que é a ovelha negra? Exato. Um que é o errado. Mas é porque foi colocado ele naquela família para que os outros pudessem ajudá-lo no seu progresso. E A importância muitos... das diferenças, né? Então, é para ele ser ajudado.
E a gente vê no atendimento fraterno as pessoas chegarem e dizerem, puxa vida, mas eu tenho um membro da família que é alcoólatra, eu tenho um que é viciado e tal, como é que Deus só pode ser castigo? Então a gente tem uma maneira de olhar diferente. A gente deve olhar, não, Deus colocou porque sabia que nós tínhamos condições de ajudá-lo, de reeducá-lo, de trazê-lo para o caminho do bem, para o caminho reto, apresentá-lo a Jesus. E isso, logicamente, com muito amor. Então a gente vê pessoas pedindo para que aquele pudesse se afastar, para aquele membro da família pudesse ser excluído de uma forma que deixasse os outros em paz. Mas não é essa a missão que nós temos, de Exato. ajudar o membro da família, não é isso, Ida? Como também aqueles amigos que nós temos e muitas vezes procuramos evitar. Mas a gente vê, e estudando mais a doutrina espírita, a gente vê a necessidade que nós temos de compreender, de aceitar, de fazer reflexões sobre realmente o que está acontecendo, né? A nossa posição no mundo, a nossa posição na sociedade, a nossa posição na nossa família, no meio em que nós vivemos. E qual o nosso papel? Eu diria até qual a nossa missão. Sim. A nossa missão hoje, né? O que é que nós devemos fazer? Porque a gente decora, é muito fácil. Fora da caridade não há salvação. Nós devemos fazer o bem. Nós devemos ajudar os outros. Mas será que a gente está fazendo realmente como Cristo nos ensinou? A gente está amando como Ele nos amou? A gente está fazendo realmente o bem sempre que nos aparece a oportunidade para fazer o bem? Ou estamos escolhendo a quem fazer o bem? Ou estamos escolhendo a quem amar? Ou estamos escolhendo, fazendo escolhas? Jesus não fazia escolhas. Quem o procurava, ele atendia. E até, eu vou trazer aqui a história do paralítico, que foi o único de todos aqueles que procuraram, que foram curados por Jesus, que foi o contrário. Mas antes eu gostaria da gente poder exemplificar. Exemplificar o bom ânimo. Exemplificar porque, pelo exemplo, a gente, né, ouvindo essas histórias, esses exemplos, a gente grava mais. E Sim. nos dá incentivo para que a gente faça igual. Não é? Eu, de uma família católica em que eram muitos católicos mesmo, que eu até costumo brincar, dizer que era a reencarnação do tempo da Inquisição, né? Porque o único espírita sou eu. Então, de repente, eu fui condenado, né? É a religião do demônio, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas o bom é que eles fazem preces para que eu vá para o céu, para que Deus me perdoe. Isso é bom. Então, pelo menos, tem essa vantagem. Sim. Mas, então a gente, né, a gente percebe que a compreensão não é aprofundada. É um entendimento, um estudo superficial. E a gente dá graças a Deus em ter conhecido a doutrina espírita, que a gente aprofunda mais, que a gente compreende mais. Então, compreendendo mais, aí vem a responsabilidade. A quem, né, mais é Muito dado, mais será recebeu. cobrado. Mais será cobrado. Então, e isso eu vejo com uma simplicidade. Eu vejo isso com uma forma assim, até de alegria, porque se eu compreendo, se eu entendo, então é mais fácil de ajudar. Eu compreendo do que é fazer o bem verdadeiramente. A gente compreende o que é o amor. A gente compreende o ensinamento do Cristo como ele nos ensinou. É lógico que a gente tenta fazer, e muitas vezes não consegue, porque nós trazemos uma bagagem ainda e estamos lutando para vencer, para domar essas más inclinações, que de vez em quando a gente é surpreendido ainda, embora tentando, mas é normal, é natural. A gente não pode querer de um dia para o outro, de uma hora para outra, ser perfeito. Sim. A gente está lutando, né? Está compreendendo, está buscando essa compreensão. Então, como eu te dizia, a gente tem exemplos hoje de pessoas que a gente conhece de bom ânimo, que poderia trazer histórias, podia contar, logicamente omitindo os nomes. A gente, né, tem no nosso cotidiano, embora não propriamente do nosso convívio, mas de outras pessoas, a gente toma conhecimento e poderia trazer N exemplos. Mas eu acredito que a gente trazendo exemplo da Bíblia, que todo mundo conhece as histórias, né, as passagens, por exemplo, da mulher hemorroíça. Aí a gente vê o bom ânimo. A gente vê a história dela, aquela mulher que há 12 anos que sangrava. Há 12 anos que procurava tratamento médico. E tem um detalhe, naquela época,
a mulher era totalmente excluída. A mulher era totalmente submissa, ela não tinha o valor que tem hoje, que ao longo dos anos, dos séculos, foi conquistando. Então ela era excluída e era obrigada, quando ela estava nesse estado, a ficar totalmente isolada. Ela não poderia sair dos seus aposentos, porque ela era considerada impura, imagina. A Exato. mulher é considerada impura. Então ela ficava lá e procurava todos os meios, né, todo o tratamento da época para tratar e, logicamente, ficar curada, e não tinha. Então, relata que há 12 anos ela vivia nesse sofrimento. Quando alguém, umas servas que estava lá conversando, ela ouviu um comentário de que estava passando um novo profeta. E que esse novo profeta fazia curas, que era diferente. Então ela ficou ali meditando, poxa, de repente, poxa, esse novo profeta acendeu dentro dela uma esperança. E ela disse, eu vou até ele. E foi censurada pelas suas, né, pessoas que conviviam com ela. Não, mas não pode, você é considerada impura, como que você vai sair daqui da sua casa, você vai ser reconhecida, pode sofrer as consequências, que talvez fosse até a morte. Mas dentro dela, que é isso que a gente tem que ressaltar, é que nasceu de dentro dela essa certeza de que seria curada. Ela não foi para tentar ser curada. Ela sabia que aquele profeta, algo dentro dela, né, que veio de dentro para fora dizer que procurasse, que fosse atrás dele. E ela então foi, e não tinha quem segurasse, ela foi, né? Então ela foi, e quando chegou lá, Jesus estava cercado por uma multidão. E, puxa, ela era impura, não podia tocar em ninguém nem ser tocada, porque transmitia essa impureza. Mas mesmo assim, ela foi. E, logicamente, não relata como ela conseguiu chegar e teve a certeza, não vai parar para me ouvir, para falar comigo, mas eu tocar na veste dele, na túnica dele, eu serei curada. E assim ela se esticou e tem lá a passagem de que ela se jogou e tocou com a ponta dos dedos na túnica de Jesus. E Jesus, então, que não a conhecia, não sabia quem era ela, não tinha visto aquela mulher, e de repente pergunta para Pedro: Pedro, quem tocou em mim? E Pedro era muito voluntarioso, né? Ele era assim, como a gente diz hoje, desbocado, ele falava tudo. Pedro era assim, quieto e tal, era o perfil de Pedro. Então Pedro, ora, mestre, nessa multidão toda aqui nos empurrando, como é que me perguntar quem foi que te tocou? Todo mundo aqui está te tocando. Não, foi diferente. Eu senti que saiu de mim virtude. Então, aquela mulher ouvindo isso e já sentindo diferente, já sentindo-se curada, se levanta e diz: Eu te toquei. E ali aconteceu o milagre que é explicado em A Gênese, né? Aquela transmissão de energia, de fluidos, puxa vida, quintessenciados de Jesus para aquela mulher. Então nos mostra o milagre em si, todo mundo se encanta, todo mundo só presta atenção ao milagre. Mas o transcorrer do momento em que ela tomou a decisão de ir até lá e ter a certeza, então a gente denota aí no bom ânimo um complemento à fé. A fé então levou que ela fosse lá. Então a gente se colocando no lugar daquela mulher. Gente que está procurando, que fez vários tratamentos hoje em dia e que não conseguiu ainda a cura que ela tanto deseja. Aí quando falam pra gente, mas tem um médico bom, tem um remédio bom, tem não sei o quê. Eu já fui a tanto médico, já fiz tantos tratamentos. E aí muitas pessoas desistem. Será que a gente teria esse bom ânimo da mulher hemorroíça? Será que a gente iria mesmo, a gente acreditaria e iria lá para ver Jesus? E vendo aquela multidão, quantas pessoas que chegam, vão para um lugar, tem muita gente, e desiste. E ela não. Ela disse, não, mas eu vou. Ela sabia dos riscos de vida que ela corria, mas ela teve a certeza e foi. Então nos mostra essa passagem disso, desse bom ânimo, da fé. Como a fé é importante. Como a fé, ela realmente é a solução para a nossa vida. Porque a fé não vem sozinha. Ela vem
com várias outras virtudes juntas, somando, como está ali aquele cortejo, a fé na frente e as outras virtudes, né, aumentando e empurrando e fazendo com que a gente corra atrás, que a gente chegue ao nosso objetivo. Então essa passagem da mulher hemorroísa, ela traz esse contexto, ela traz esse grande ensinamento para que a gente acredite. Acredite mesmo. Ah, mas como é que a gente tem fé? Ah, eu vou rezar, vou fazer prece para pedir fé. Não. Nos explica a doutrina espírita que ela vem de dentro para fora. Não é algo que se conquista, não é algo que se pede, que se ganha. Não, ela vem de dentro. É você ter aquela convicção, ter aquela certeza. É você, pela fé raciocinada, inclusive, é necessário isso, para que a gente, eu tenho aquela fé, como aquela fezinha que joga no bicho, né? Eu vou fazer uma fezinha, não, eu vou, isso, não, eu vou fazer, não, é aquela certeza mesmo, e logo que a gente tem que procurar aquilo que a gente sabe que pode alcançar. Não é a gente, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Não. Será que está na minha programação isso? Será que é importante ganhar na loteria? Que provação, né? O Evangelho já fala, né? Aquela provação que é muito maior daqueles que têm condições Sim. financeiras, aqueles, né? A sua aprovação é maior do que a minha. Então, então de repente, né? A gente vê que não, eu prefiro estar do mesmo jeito que eu estou, né? Direitinho, caminhando, como diz assim, a lei do trabalho, ganhando o necessário para o nosso sustento do que realmente um dia ganhar a Mega Sena do Natal aí e depois ter esse compromisso imenso e talvez falhar. Exato. Mas a gente vê que nós precisamos dessa fé. A gente vê que a gente não pode doar fé, não pode transferir fé para ninguém. Então, com essa passagem, a gente vê que realmente que todos deveriam aproveitar desses ensinamentos para, poxa, se acha que não tem, faz prece, pede ajuda, né? Tem aquele Espírito Protetor que está sempre conosco, que nos conhece há várias encarnações, que está ali conosco, nos fortalecendo, nos intuindo, nos levantando em nossas quedas. Sempre ele não se afasta, porque o que nos liga a esse Espírito Protetor é o amor verdadeiro, né, que eles têm. A missão deles, mas foi designado por Deus, sim, mas porque ele amava. Ele conhece o amor. E esse amor, ele faz com que ele não nos largue nunca. Porque a gente, quando tem uma amizade que de repente nós criamos grandes expectativas e nos decepciona, a gente se afasta. E nós quantas vezes decepcionamos? Quantas vezes a gente não deu ouvido? E eles estão sempre conosco. Então vamos recorrer a Ele. Vamos recorrer, vamos pedir ao alto para que a gente, né, com o esclarecimento, com a leitura, com o Evangelho, a gente conquista, sim. A gente faz com que ela saia de dentro da gente. E é bem mais fácil. Porque eu vejo tanta gente dizendo, mas eu tinha tanta fé e pedi tanto e não veio. Pedi tanto e não aconteceu. Depende do que você está pedindo. Depende do seu merecimento também. Porque um pai sabe o que é melhor para o filho. Um pai conhece o filho. Sabe, nós queremos dar sempre o melhor. E muitas vezes ele não sabe o que é melhor. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Então, quando se fecha uma porta, tem um motivo. Quando se abre uma outra, tem um outro motivo. Então, a gente também vê, eu encontrei a história da cura do paralítico de Cafarnaum, que Jesus se encontrava na casa de Pedro. Aí todo mundo conhece a história que, de repente, estava lá aquela multidão toda e o paralítico pediu para que chegasse até Jesus. Também tomou conhecimento desse profeta, né, que trazia. Interessante é que a gente percebe que eles procuravam Jesus não para conhecer os ensinamentos que Jesus estava transmitindo, não para conhecer a boa nova, mas o objetivo era a cura. O Uhum. objetivo era que eles fossem curados, né, das suas deficiências, digamos assim, O benefício próprio, físicas. né? É, mas então a gente vê que a história dele, a gente começa também a pensar e a refletir do momento em que ele decidiu procurar Jesus. Ora, um paralítico, né? Tetraplégico, totalmente, vivia numa cama, soube que Jesus estava lá. Então ele não podia, naquele tempo não tinha cadeira de rodas, não tinha
ônibus, não tinha táxi, não tinha, né, aplicativo para levar, não tinha nenhum meio de transporte assim que pudesse levar. E ele dependia da ajuda de pessoas. Mas está lá que ele conseguiu 4 pessoas, não fala quem eram as 4 pessoas, para levá-lo até a casa de Pedro, onde se encontrava Jesus. E 4 pessoas se dispuseram a colocá-lo numa cama estreitinha, tipo uma maca, e levá-lo até a casa de Pedro. Quando chegou lá, aquela multidão, dentro da casa de Pedro e lá fora, porque todos queriam ouvi-lo. Todos tinham curiosidade de conhecer aquele profeta. Ele desistiu. Ele pensou, não, ninguém sai, ninguém deixa o outro passar. Né? É interessante, acontece nos nossos dias, quando a gente... Eu lembro bem quando, há algum tempo atrás, e acontece hoje, a gente vê nas filas da Caixa Econômica, quando é dia de pagamento, né, de Bolsa Família, daquelas situações, a multidão que fica, dá volta, vá tentar entrar, pedir licença para entrar na frente É, de alguém. Então a gente imagina naquele tempo a multidão ali na porta e não deixaram ele passar, embora um paralítico, mas não o deixaram entrar. Então ele não desistiu. Ele pediu que o amarrassem naquela cama, subissem no telhado, destelhassem a telha e o descessem por uma corda. Agora já pensou? A gente olha assim e pensa, uma audácia do cara subir em cima da casa, pedir para destelhar a casa dos outros, para descer com a corda. Sabe como é que o dono da casa, que era Pedro, ia receber? Como é que isso. ia ver aquele movimento todo e para descer alguém? Mas ele pediu. E a gente tem que fazer a observação, é que os 4 atenderam o pedido dele. E subiram em cima da casa, destelharam e o desceram por uma corda. Então, Jesus, vindo a fé daquele homem, diz, tua fé te salvou. Pega a tua cama e segue. Então, aqui a gente tira um ensinamento. Ele não saiu conduzindo, porque muitos de nós queremos ser conduzidos. Nós agimos igual crianças mimadas, que cai no chão e não levanta. A gente tem que pegar, levantar, fazer um mimo, botar no braço. Aí ela fica chorando ali, fazendo aquela chantagemzinha e tal, que é gostoso ficar ali sendo mimada e depois coloca no chão, ela está brincando, correndo, não teve nada. E muitos agem assim. Mas Jesus simplesmente diz, pega a tua cama e segue. E segue a sua vida. Mas aí voltando, aquele homem, igual a mulher hemorroísa, também dentro de si teve aquela certeza de que procurando ia conseguir. Todos os obstáculos que estavam na frente dele, todas as dificuldades, mas ele... A primeira dificuldade foi encontrar 4 pessoas. Será que hoje, aí a gente traz para hoje, nossa situação, a gente encontraria 4 pessoas que fariam esse favor enorme para a gente? Ah, mas aí tem minha mulher, aí tem meu pai, tem minha mãe, tem meu marido, não tem meus filhos. Será que realmente fariam isso? A gente encontraria essas 4 pessoas que acreditassem que, na nossa convicção de que encontraria Jesus e que ele ia nos curar? Que valia a Porque pena, né? O precisariam. esforço. Então, pois é. Será que eles então estavam comungando com essa mesma fé? E quando chegou lá, que a multidão estava lá, ele poderia ter dito, ah, infelizmente não vai dar para entrar, bora voltar. Os 4 disseram não, desestimularam ele para voltar, não está registrado isso. Mas, pela ação deles, eles estavam realmente ajudando. Porque ele deu a ideia, não, é só me subir em cima da casa, destelhar e me descer por uma corda. Olha só o sacrifício que os 4 tinham que fazer. Aí a gente traz de novo para a gente. Será que eu seria um desses 4? Será que eu saberia fazer esse gesto de solidariedade assim, tão forte? Será que eu não ia desestimular? Não, vamos desistir, rapaz, não tem condições de subir em cima da casa, ir para lá, destelhar a casa dos outros. É muito trabalho, é muito sacrifício. De repente você cai, aí piora mais ainda. Será que não iam desestimular? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de fazer. Vamos trazer para a gente, numa casa espírita. Alguém tem ideia de fazer um trabalho novo, algo que possa levar, né, à prática da caridade. E de repente vem alguém, não,
e tal, aí começa a encontrar obstáculos para não fazer. Não, esse dia não é bom. Não, essa hora não é boa. Não, mas tem que ter isso. Não, vai ter que ter aquilo. Então, é sempre a gente encontra uma certa dificuldade, mas quem tem determinação consegue. E depois que o trabalho inicia, então os outros veem que deu certo e vêm ajudar. Não é assim, mais ou menos, que acontece muitas É vezes? sempre assim. Quando a... Pois é. Então, de repente, a gente vê isso, então a gente reflete. Mais uma vez, nasceu de dentro para fora. Aquela certeza de que ia ser curado. E a gente se pega aqui a solidariedade. É isso. A fé, já encontramos outro elemento do bom ânimo, a solidariedade. E a gente, quantas situações a gente vê, nós mesmos fazendo reflexões em que nós não agimos como um dos quatro. Como fizemos até ali. Daqui para frente, aí a gente desistiu. Quantas vezes a gente não foi solidário o suficiente, não, digamos assim, não fomos aquela expectativa que o outro fez. A gente não conseguiu ser. A gente não conseguiu fazer. Agora, quando nós queremos que sejam solidários conosco, tem que ser para ontem, Exato. né? Aí nós queremos, aí nós pedimos, e não, você tem que ser, tem que fazer e tal, e se não fizer, a gente já exclui, né? E eu trago isso também, mais uma vez, quando a gente vai, eu acho que já aconteceu com você também, a gente vai para uma casa espírita, a gente tem reunião, vai, um amigo diz, olha, vai lá e faz uma prece por mim, vai lá e pede lá a espiritualidade, que você é assim com ela, para ela me ajudar. Só falta pedir, vai lá e toma um passe por mim. Aí eu digo É, sempre isso, sempre como exemplo isso. Só falta, não, bota o meu nome lá na mesa, que tem casa espírita que coloca o nome na mesa. Nem ainda, né? Aí de repente, não, mas faz prece, bota o nome, toma um passo por mim. Puxa vida, traz a água fluidificada para mim. Mas não vai. Então, quer receber tudo sem fazer um esforço. Quer receber todas as bênçãos que acha que é merecedor, mas não acha. Então a gente faz essas reflexões, é do ponto de partida que começou a ideia de ir e até chegar e ser, logicamente, o beneficiário daquele, entre aspas, milagre. Então a gente vê como nós somos ainda falhos, como nós ainda temos que aprender com esses exemplos. E um outro, e daqui eu trago o exemplo, é do também de um paralítico, né, que eu falei no início, que era diferente de todos os outros, porque foi Jesus que o procurou, é o paralítico do tanque de Betesda. É um nomezinho meio estranho, mas eu copiei aqui, Betesda, né? Ou é Betesda, a pronúncia. Então conta em que tinha um tanque lá e que tinha uma lenda. E que a água desse tanque, né, de tempos em tempos, desciam os anjos do céu, colocavam um remédio na água e mexiam naquela água. Então aquela água, depois que recebia aquele remédio e que era mexida, ela provocava cura. Mas a cura só do primeiro que chegasse lá. E era de tempos em tempos, não era diariamente, semanalmente, mês a mês, não. Conta apenas tempos em tempos. Aí fica a nossa imaginação, que tempo é esse? uhum, Então, aqueles, né, que precisavam, que queriam receber a cura, e era qualquer cura, qualquer doença, qualquer enfermidade. Então, quando Jesus ia passando próximo, ele notou que tinha um paralítico à margem desse tanque. Estava lá perto e paralítico lá, deitado. E olhou, observou e foi até ele. Então, narra que foi o primeiro caso em que Jesus é que foi atrás. Então Jesus chegou e perguntou o que ele estava fazendo ali e se ele realmente queria ser curado. Então aquele homem olhou para Jesus e respondeu: olha, eu estou aqui há 38 anos esperando alguém que me leve para o tanque. Ninguém me leva para o tanque. E começou então a se queixar. Olha a diferença de todos os outros que Jesus atendeu. Foram humildade, humildemente solicitar, pedir, acreditando, com fé, sabendo que iam receber essa cura.
Mas esse homem estava ali há 38 anos. Porque ele dizia que se tentasse se rastejar até lá, um chegava primeiro e conseguia entrar no tanque. E ele não. Porque ninguém me leva. E Jesus então olha para ele e não diz nada também. Logicamente deve ter dito com as suas emanações fluídicas, né, com a sua energia, mas ele traz esse exemplo para a gente, para mostrar aqueles que apenas se queixam, aqueles que vivem a sua vida se queixando de tudo. Se queixa de uma enfermidade, se queixa de uma decepção, se queixa de uma injustiça, se queixa, puxa, de tudo. Quantos e quantos a gente vê hoje em dia se comportarem como esse paralítico lá do tanque Betsadá? Quantos? Quantos de nós vivemos se queixando? Quantos de nós não podemos ter uma decepção? Uma coisa que aconteça e embora nem seja, mas ele vê dessa forma, que acha que o mundo é injusto, que a vida é injusta, que Deus está muito ocupado, né? Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho e que ela gostava muito de ler e gostava muito de romances espíritas. Então ela dizia que, puxa vida, eu queria que aquele personagem que recebeu a mensagem, né, que veio de repente um espírito e trouxe uma mensagem para ele, uma mensagem que mudou a vida dele, que disse tudo o que estava acontecendo com ele e melhorou tudo na vida dele. Por que não vem nada para mim e tal? E ela tinha um evangelho em cima da mesa dela. Aí eu dizia, puxa, você quer uma mensagem? Abre em qualquer página, a mensagem é para você. Não, mas eu queria dessa forma. Mas se você não sabe interpretar, uma mensagem que você, uma página do Evangelho é para você. Se eu abrir, é para mim, é para cada um de nós. Mas não, ela vivia de reclamar. Ela queria ser aquele personagem que no final teve um final feliz. Ah, eu queria ser esse. Mas eu sou aquele que passa o livro todinho sofrendo. Então ela queria ser o personagem que sofria toda a história do livro. Eu disse, mas no final ele reconhece e ele também reconhece a Jesus, ele também modifica a sua vida. Ela esquecia o final. Então não vai. Embora a gente diga, poxa, pedis e obtereis, então é pedir e obterei. Não. Ajuda-te que o Senhor te ajudará. Mas ela só queria o pedir e obtereis. Então se está ali, eu tenho que obter. Ele tem que me dar. Por que ele não me dá? E reclamava. E passava o tempo se queixando. Então quantas pessoas a gente hoje em dia não vê ainda se queixando? E faltou bom ânimo, faltou a fé, faltou esse sentimento de solidariedade. Aí, olha, a gente fala ação e reação. Aí a gente sempre fala ação e reação quando a reação traz sofrimento, traz dor. Mas a gente teve que ver quando você age para o bem, reage para o bem para você, volta o bem para você. Então é uma parte um pouco esquecida. É como alguém que acha que só existem obsessores. E só fala, levou uma queda. Aconteceu isso. Foi um obsessor. Tudo é obsessor. Aí um amigo não gostou porque eu disse, poxa, você está igual ao evangélico, tudo é o inimigo. Que é isso? Eu disse, porque o evangélico, para tudo que acontece, é o inimigo. Poxa, não tem Jesus, é 10 palavras, 12 é inimigo. Então você está do mesmo jeito. Poxa, tem que caminhar, tem que agir, tem que dar o primeiro passo. Nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos jamais ficar assim de esperar que as coisas aconteçam, que caiam do céu. De fechar os olhos, fazer uma prece e quando abrir, esperar que tenha acontecido um milagre. Que tudo esteja resolvido e você seguir adiante. Tem gente que ainda não entendeu o significado daquela mensagem pegadas na areia. E sempre diz, eu conheço uma pessoa que dizia isso, mas quando tinha 2 pegadas, nos diz, né, que era Jesus nos levando nos braços. Não, mas ele estava levando, era outro. Não era, ele me largou e foi pegar outro. Então a gente vê porque é algo de vida passada, só pode. Porque trazer isso dentro de si, hoje, com tanto esclarecimento que a gente tem, mas
tantos livros, está aí a internet trazendo informações para a gente. Poxa, hoje eu assisto qualquer palestra na internet. É só procurar, eu quero um É, tema tal, eu vou lá, boto lá no Google, vem aquela palestra com aquele tema que eu estou precisando ouvir. Então não há desculpa para a gente dizer que não conhece, que não sabe. Se eu prefiro desligar meu celular, meu computador, se eu prefiro não ir à casa espírita, não fazer nada e ficar só pedindo dentro de casa, vai ser difícil, vai ser impossível. A gente sabe que existe a misericórdia divina, né? Que vai arranjar um jeito de nos fazer sair da cama, sair de dentro de casa. Vai acontecer alguma coisa. Então a gente sabe disso, é a lei do progresso. Não adianta, a gente tem que progredir. Vai demorar para eles, lógico que vai demorar, mas a opção é o livre-arbítrio. Você quer ser feliz agora ou você quer ser só daqui a quantas encarnações? verdade. Então são, então são ensinamentos que trazem para a gente. Ensinamentos que vêm todos os dias. Embora a gente não queira, que a gente tem vários exemplos que, embora a gente não esteja nem pensando em aprender uma lição, mas em um momento da nossa vida, em um lugar que a gente nem espera, você vê algo acontecer, e se você estiver prestando atenção àquele acontecimento, você tira lições, você tem aprendizados. Até de alguém que vem contar um relato, né, de uma experiência que teve, você, se estiver observando bem, a sensibilidade sua já faz com que você aprenda lições. E, logicamente, as boas lições a gente retém. As boas lições a gente guarda para que a gente possa aplicá-las. E aquelas lições que não são edificantes, a gente também preste atenção para que a gente não cometa o mesmo erro. Então, a nossa vida é um constante aprendizado. A nossa vida nos leva a ficar observando tudo e a todos. Não com esse olhar de curiosidade, de querer comentar sobre os acontecidos, né, na vida das pessoas, mas para aprender, para tirar lições e, com certeza, lições edificantes. Então, é o nosso caminhar. A gente vê que o mundo mudou. Está muito mais fácil hoje da gente aprender, se nós quisermos aprender. Se nós quisermos ter fé, nós teremos fé. Se nós queremos ser solidários, fraternos, fazer o bem, fazer a caridade, sermos bons, nós seremos. Agora, se formos recalcitrantes, se lutarmos para a gente não fazer nada, e realmente essa inércia também vai nos ensinar, também será uma lição. Porque a gente vai se arrepender tanto de não ter aproveitado o tempo. Porque eu li uma vez que Chico disse que o maior arrependimento que o espírita tem quando chega no mundo espiritual é do tempo perdido. Tempo Que lá ele perdido. reconhece. Ele reconhece o tempo perdido. Ele reconhece realmente que poderia ter feito mais. Que poderia, né, ter agido de uma forma diferente. Então, essa passagem que tem no livro Boa Nova, que é Humberto de Campos, que nos traz e relata a vida de Bartolomeu, que está intitulada como Bom Ânimo, traz grandes ensinamentos. Eu confesso que eu comecei a ler, então, de repente, porque a gente lê uma vez, duas, e a terceira, aí você vai vendo mais ensinamentos, constante ensinamento. Poxa, mais um ensinamento nessa mesma mensagem que eu já leio várias vezes. Então, quanto mais a gente lê, parece que vai se descortinando. A gente vai absorvendo melhor, compreendendo melhor. E é uma lição que é muito válida para os dias de hoje e que nós, se refletirmos, muitas vezes nos encontramos igual Bartolomeu. É bem rapidinho, eu vou dar uma lidinha pulando alguns trechos para que a gente não se demore muito. Né? E ler também eu acho que às vezes fica meio cansativo. Mas ele conta que o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados, né, discípulos do Cristo, e que vivia constantemente acompanhando, ouvindo seus ensinamentos, né, junto do Tiberíades. Então, todas as possibilidades que ele tinha de poder acompanhar o mestre, que ele também tinha a família, tinha os irmãos, tinha o pai, e era muito cobrado, né, pelos irmãos que não aceitavam que ele ficasse, diziam que ia perder tempo estar acompanhando Jesus ou estar lá com Jesus. Então, ele ficava meditando. Várias vezes ficava se encontrava meditando e ficava muito triste, porque ele ouvia os ensinamentos de Jesus, aprendia esses ensinamentos,
mas que ainda trazia uma tristeza muito grande dentro dele. E ficava isolado, né? E uma vez, quando ele estava ali triste, chorando, Jesus chegou perto dele e foi conversar com ele para saber o porquê que ele estava triste e porque estava chegando até aquelas lágrimas. Então ele, tímido, né, e disse para Jesus que não sabia explicar realmente, né, com palavras assim, o porquê dessa tristeza, dessa amargura toda que ele estava sentindo. Então ele disse para Jesus isso: poxa, o evangelho, né, que você traz traz esperança para os corações, traz alento, traz uma nova perspectiva de vida, de futuro e tudo, mas eu não consigo saber, sentir plenamente essa boa nova, essas palavras, né, digamos, na linguagem de vida eterna. Porque dentro de mim eu ainda sinto e ainda vejo, né, no mundo ainda e por toda parte, como ele diz aqui, a vitória do crime, o julgo das ambições, a colheita dos desenganos. Então isso o entristecia. Como que a Boa Nova, como que aqueles ensinamentos que ele julgava assim, divinos, que trazia verdadeira alegria, felicidade, mas que ainda existia no mundo tanta violência, tanto interesse, né, das pessoas, né, tanta maldade das pessoas. Então, Jesus fala assim para ele. Ele disse que a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou a boa nova que já viste, Bartolomeu. Uma boa notícia não pode produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente, nas almas das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Aí teve uma pausa, que era para Bartolomeu poder fazer as suas reflexões. Então a gente faz a reflexão também. Poxa, Jesus dizer que veio do Pai, trazer essas mensagens confortadoras, trazer para todas as almas, todas as criaturas, o mesmo conforto, o mesmo consolo, a mesma esperança, a fé, essa certeza da vida futura, né, de uma felicidade que nos aguarda, mas a gente vê aqui a todos aqueles que receberem de coração. Então eu grifei aqui, receberem de coração. Quantos conhecem o Evangelho? Aí todas as religiões. Quantos conhecem o Evangelho de Jesus? Quantos conhecem as passagens do Sermão do Monte, que é um dos mais belos, né? As bem-aventuranças. Mas quantos ainda não receberam no coração? Ah, é muito lindo, é maravilhoso. Volta para a vida e continua a mesma coisa. Não modificou nada. Nada. Acha lindo? Nada. Ah, que mensagem linda. Ah, que passagem maravilhosa. Se emociona, né? Chega às lágrimas. Fechou o livro, a vida Acabou segue ali. igual. Acabou ali. Quantos? Então a gente vê isso, né? E eu via isso muito numa família, de que quando estava na igreja era todo mundo com véuzinho, cordãozinho de Maria, mãozinha posta, tudo santo. Quando saía da igreja a vida voltava tudo como era normal. Então eu dizia, vamos voltar para a igreja, eu era menino. Vamos voltar para dentro da igreja. Porque lá todo mundo é bom. Mas quando sai da igreja, volta tudo o que era antes. Não mudou nada, não modificou nada. Ah, mas a gente tem que ir porque senão é pecado mortal. Aí eu dizia, pecado mortal é continuar fazendo tudo o contrário. As mesmas Exatamente. coisas.
Então, por isso que a gente vê a história que conta, a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo coisas que a gente, puxa vida, eu não tinha visto isso, eu não tinha compreendido isso dessa forma. Então, resumindo a história mais ainda à frente, né, o Bartolomeu diz assim: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Olha só, será que o Evangelho existe, aquela fortaleza permanente? Olha só como Jesus falou para ele. A verdade não exige, transforma. Puxa, sensacional. Não exige nada de ninguém. A doutrina espírita não exige nada de ninguém. Ela não diz, você é orgulhoso, você é egoísta, você é mau. Não. Seja humilde. Seja bom. Nos trata com tanto carinho. Eu nunca vi. Puxa vida, quando eu conheci a doutrina espírita, era isso que eu procurava, era isso que eu ansiava conhecer. Porque não era aquela imposição, aquela briga, aquela ameaça que Deus vai castigar, você vai para o inferno, pecado mortal, aquela coisa toda. Não. Esclarecimento, ela transforma. E como é bom essa transformação que vem, mais uma vez, de dentro para fora. Do bom ânimo que a gente tem de querer que ela nos transforme. Então, o bom ânimo também é uma característica. Nós temos que querer essa transformação. Nós temos que aceitar, logicamente, um outro ensinamento, com a fé raciocinada. Aquilo que eu ainda não compreendi, deixa guardadinho ali. Quando eu tiver um amadurecimento, aí eu vou lá e vou achar que era a coisa mais simples e eu que não tinha entendido. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes eu vejo gente falar, não gosto de ler a Gênesis, não, é muito difícil. Eu não gosto de tal livro porque a primeira parte do livro dos Espíritos é complicado. Eu só gosto de ver as leis morais, que é parecida com o Evangelho. Né? Eu gosto de ler o Inferno porque conta as histórias dos Espíritos que estão lá, dos bons, dos felizes, dos outros e tal. Tudo bem. Eu pego um livro para ler. É muito grosso. Tem um mais fininho, não. Aí a gente fica, puxa vida, que oportunidade, né, da gente aprender. Mas eu achei interessante isso, a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ter traços constantes de suas atividades em cada dia. Puxa vida, a gente tem que considerar, a alegria é melhor do que estar triste. Coragem, esperança. É tão simples ter. Ter esperança é o contrário do pessimismo. É o contrário daquelas pessoas que vivem achando que nada vai dar certo. Poxa, se a mulher Moisés viu aquela multidão e tivesse desistido, estava doente até hoje. Né? Verdade. Se o outro não tivesse a ideia de, não, peraí, vou desistir não, me bota aí, me amarra na maca, bota em cima do telhado, vai lá. Não estava curado. Agora o outro, 38 anos, do lado do lago, só olhando. Ninguém me leva. Ele pediu. Olhando e esperando, né? Esperando. Ele pediu ajuda. Ele pediu alguém para ajudá-lo. Não, só reclamando. Então tem gente que olha e vê, eu acho que a interpretação que eu dou, que deve ser assim, aquele tanque lá com aquela água, com o remédio, é onde está a cura do nosso espírito. E nós vamos ficar só olhando, mas ninguém me ajudou a ir lá. E os livros? E as palestras? E os conselhos? Será que ninguém te ajudou? Ou você quer ficar ali deitado só reclamando? 38 anos. A gente pode achar assim, meu Deus, não acredito nisso. Mas está lá na Bíblia. Está lá o relato. Tem gente que não fica 38 anos apenas. Fica encarnação após encarnação, né? Esperando do mesmo jeito. É verdade. E a gente tem essa certeza que a gente participa de reunião mediúnica. Quantos espíritos vêm e dão depoimento que há 300 anos, 400 anos, estão em sofrimento. E que nunca despertaram para um dia reconhecer a Deus e se dirigir a Ele em prece, arrependido de seus pecados, de seus erros, de suas imperfeições. Verdade. Quantos? E aquela reunião parece cansados, exaustos, de tanto sofrer,
ali recebem palavras de conforto, de consolo, e eles agradecem, saem dali agradecidos e vão meditar. Não é Uhum. que de repente já mudou, não. Mas eles, puxa vida, alguém me disse alguma coisa. Alguém disse algo que agora eu vou pensar. Muitos já disseram isso e saem agradecidos. E a gente fica com aquela esperança de que eles retomem o caminho. Depois de 300 anos a gente fica pensando, meu Deus, 300 anos ali sofrendo e tudo e nunca. Aí a gente lembra de quem? Puxa, um exemplo tão pertinho que todo mundo conhece, nosso lar, André Luiz. Depois de quase Temos 5 oito minutos, viu, anos, José? beleza, depois de quase 8 anos, é que ele foi realmente pedir a Deus fazer uma prece, reconhecendo que realmente errou. Aí a gente vê André Luiz hoje com tanto ensinamento e não consegue imaginar ele passar Verdade. 8 anos no umbral. Mas isso é para mostrar para a gente como nós somos. É ensinamento. É que eu digo, é grande ensinamento para todos nós. Puxa vida. Aí eu sei que Bartolomeu, para terminar bem rapidinho, saiu meditando, chegou em casa, os irmãos reclamando, e ele já não reagiu discutindo com os irmãos. Apenas lembrou dos ensinamentos, do diálogo com Cristo e ficou sorrindo. E seu pai veio até dando empurrão, querendo, né, agredi-lo, e ele simplesmente tentou falar de Jesus, ninguém quis saber, ele saiu de casa e foi continuar seus afazeres. Puxa, quando a gente conhece o Evangelho, a gente conhece a luz da doutrina espírita, a gente está agindo assim, diante de agressões, a gente sorri e a gente sai. Eu me lembro que tem uma passagem que não jogue pérola aos porcos. O simbolismo. Adianta discutir? Adianta tentar ensinar quem está refratário para aprender? Então, que a gente tenha um bom ânimo, que a gente veja esses exemplos de outros que nós conhecemos na nossa vida diária e que a gente procure aumentar a nossa fé, ser solidário, ser fraterno, procurar fazer o bem, procurar olhar o outro com o mesmo olhar que Deus tem para com todos nós. Se queremos ser perdoados, que nós perdoemos. Né? Se queremos realmente essa felicidade, que a gente faça por onde merecer. Então a mensagem de hoje que nos deixa Jesus é que a gente continue, porque no mundo nós teremos aflições. Mas se a gente tiver bom ânimo, a gente consegue vencer. Que Deus nos ama e a espiritualidade todinha do bem está conosco, torcendo para a gente conseguir. E a gente vai conseguir, com certeza. Que Deus nos Perfeito. abençoe. Né? Que Eu Deus nos não tinha abençoe. dúvida, José Carlos, que teríamos uma noite fantástica. Não Oh, que apenas isso. pelo tema proposto, que o tema realmente é um tema maravilhoso e extremamente importante nesse momento, né? Eu me pego muitas vezes pensando no quanto de bom ânimo os médicos hoje têm que buscar todos os dias para continuar enfrentando o que nós estamos vivendo. E a gente sabe que não é fácil, porque, como você Verdade. mesmo disse, muitos querem a cura, mas não querem fazer a sua parte. Então, reclamam da medicação, Verdade. reclamam do tratamento, reclamam do atendimento, reclama de tudo, só reclama. É E verdade. ainda quando consegue a cura, foi obrigação de quem tratou, né? Então, são questões que a gente tem que realmente pensar com muito carinho, com muita boa vontade, para que a gente possa colocar isso na nossa vida. Eu queria agradecer imensamente a sua participação com a gente hoje e espero que muito em breve Estevão já faça novo agendamento com você. Eu que agradeço, Leve Ida. a Agradeço de todos lá coração. da Soesca, da Casa do Caminho, o nosso abraço, Leila, Fred, Com Luciana, certeza. Andréa e de todos nós que fazemos o Lar de Silas. E para Eu que você, meu agradeço. amigo, que Jesus continue te iluminando, te abençoando e que você Obrigado. possa continuar trazendo essa luz que nos serve os esclarecimentos que nos servem de luz, como você tão bem fez na noite de hoje. Obrigado. Isso Obrigada. é um incentivo para continuar Para estudando cada todos vez mais. nós, né? Nós E que todos nós, trabalhamos com com certeza. a divulgação dessa doutrina de luz, a gente tem essa responsabilidade, Com mas fique certeza. tranquilo que você está fazendo muito bem, viu? Oh! Vou Obrigado, pedir que obrigado. você faça a nossa Coração. prece final para a gente poder Assim. finalizar os nossos trabalhos.
Tá ok. Tá bom? Vamos então pensar em Jesus vindo na nossa frente, braços abertos, sorrindo, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós, felizes por esse convite, dizemos para Ele de todo o nosso coração: Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amares. Obrigado por nos ensinar o teu amor, por nos trazer as palavras de vida eterna, por trazer o bálsamo dessas palavras que nos encorajam, que nos fazem caminhar, apesar das dores, do sofrimento, mas com a certeza de que tudo são ensinamentos e de que nós conseguiremos vencer tendo o bom ânimo que tu nos recomendaste, Senhor. Continua nos abençoando, nos dando força, coragem, abençoando todos aqueles que nesse momento estão em nossa tela mental. Que todos recebam igualmente a tua bênção, a tua luz e a tua paz, Senhor. Que assim seja. E assim seja. José Carlos, querido, um beijo no coração. Um beijo Deus te também. abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima ainda. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.